A pera do sofrimento foi um dos instrumentos de tortura mais cruéis da Europa, entre os séculos XVI e de XVII. Criada em uma época em que a dor era usada como forma de punição e confissão, ela simbolizava o sadismo e a brutalidade dos métodos medievais. O objeto tinha a forma de uma pera metálica, composta por 3 ou 4 pétalas de aço que se abriam a partir de uma manivela localizada na extremidade. Seu funcionamento era simples e terrível. O torturador introduzia o instrumento no corpo da vítima, podendo ser pela boca, vagina ou ânus, dependendo da acusação, e girava lentamente a manivela. À medida que o mecanismo era acionado, as pétalas metálicas se abriam para fora, dilacerando os tecidos internos e provocando ferimentos profundos e hemorragias intensas. Em versões mais elaboradas, as pontas internas eram afiadas, ou possuíam ganchos que rasgavam ainda mais a carne, tornando o sofrimento quase indescritível. O uso variava conforme o crime. Quando inserida na boca, era usada contra pessoas acusadas de mentiras, blasfêmia ou heresia. Nas mulheres, era aplicada na vagina como punição por adultério ou bruxaria. No ânus, era destinada a homens acusados de sodomia ou traição. O efeito era devastador. Os tecidos se rasgavam internamente, o sangue escorria e a vítima entrava em choque, podendo agonizar por horas ou dias. Em muitos casos, o objetivo não era a morte imediata, mas causar a dor mais intensa possível e humilhar publicamente a pessoa antes que morresse. Era uma tortura tanto física quanto psicológica. A pera do sofrimento foi usada principalmente durante a Inquisição, período em que a Igreja Católica e tribunais seculares empregavam métodos de suplício para obter confissões. Em interrogatórios, o instrumento servia como ameaça. Apenas a visão da peça metálica já fazia muitos confessarem qualquer crime para evitar o tormento. Não existem registros oficiais precisos sobre quantas pessoas foram torturadas com esse artefato, mas relatos históricos e documentos da época mencionam seu uso em prisões e câmaras de tortura de países como França, Alemanha, Espanha e Itália. O instrumento tinha versões específicas. A pera oral era menor e projetada para dilacerar a boca e quebrar dentes. A vaginal tinha formato mais alongado e era usada para rasgar os órgãos genitais internos. Já a anal era mais estreita, feita para penetrar mais fundo e abrir-se lentamente, destruindo músculos e vísceras. Em alguns casos, os torturadores giravam a manivela devagar para prolongar o sofrimento. Outras vezes, giravam rapidamente, provocando um rasgo violento e instantâneo. Independentemente da velocidade, o resultado era o mesmo: dor extrema, hemorragia e morte lenta. A motivação por trás de torturas como essa era o desejo de controle e intimidação. As autoridades viam o sofrimento como uma forma de purificação da alma e acreditavam que a dor física podia extrair a verdade. Essa mentalidade fez com que instrumentos como a pera do sofrimento fossem usados sem piedade, legitimados por crenças religiosas e pela busca de poder. O corpo era destruído, mas o objetivo era quebrar também a mente. A vítima sabia que qualquer resistência apenas prolongaria sua agonia. O mais perturbador é que, apesar de sua simplicidade, a pera do sofrimento foi uma invenção deliberadamente planejada para causar o máximo de dor sem causar morte imediata. O metal frio, o som das engrenagens e o controle total do carrasco criavam um cenário de terror absoluto. Muitos prisioneiros desmaiavam antes mesmo de a tortura ser iniciada. Outros morriam de infecção ou choque dias depois. Não havia compaixão nem anestesia. A dor era o espetáculo. Há relatos de que algumas versões possuíam pequenas gravações ornamentais, como cruzes ou inscrições religiosas, o que tornava o contraste ainda mais cruel. A fé e a tortura se misturavam em um mesmo objeto. A pera do sofrimento não era apenas uma arma física, mas também um símbolo de poder. Representava a ideia de que o corpo humano podia ser violado e destruído em nome da moral, da fé ou da justiça. Com o passar dos séculos, o uso desse tipo de instrumento foi sendo abolido, principalmente após o Iluminismo e a consolidação dos direitos humanos. Hoje, a pera do sofrimento é encontrada em museus de tortura na Europa, como o Museu da Inquisição em Carcassonne, na França, e o Museu della Tortura, na Itália.
Alguns historiadores acreditam que nem todos os exemplares exibidos sejam originais e que parte deles tenha sido fabricada posteriormente como símbolo do horror medieval. Mesmo assim, há indícios de que instrumentos com funcionamento semelhante foram realmente usados em câmaras secretas de interrogatório. Independentemente de sua origem exata, o significado é o mesmo. A pera do sofrimento representa o ponto extremo da crueldade humana. Ela mostra como o homem foi capaz de transformar metal em um meio de tortura tão invasivo que destruía completamente a dignidade da vítima. O simples ato de girar uma manivela era suficiente para arrancar gritos, rasgar corpos e aniquilar esperanças. Hoje, esse artefato é estudado não apenas por seu aspecto histórico, mas também como símbolo de até onde a brutalidade pode chegar quando é justificada pela fé ou pela lei. Ele lembra que o sofrimento humano já foi uma ferramenta institucionalizada, usada com orgulho e justificativas religiosas. Olhar para uma pera do sofrimento é encarar o reflexo do pior lado da humanidade, aquele que sente prazer ou indiferença diante da dor do outro. Mesmo séculos depois, o impacto emocional desse objeto continua forte. É quase impossível observá-lo sem imaginar o som do ferro rangendo, os gritos ecoando em uma cela escura e o silêncio que vinha depois, quando o corpo já não resistia. A pera do sofrimento não é apenas uma peça de museu. É um lembrete físico do quanto o ser humano pode ser cruel quando acredita que tem o direito de decidir quem merece sentir dor. Ela é a prova de que a violência pode ser disfarçada de justiça e de que a história da humanidade é marcada tanto por invenções geniais quanto por instrumentos feitos apenas para destruir. Esse artefato permanece como um símbolo da barbárie, uma advertência sobre o poder corrompido e a falta de empatia. Embora esteja inerte atrás de vitrines frias, o significado que carrega continua vivo. A pera do sofrimento representa o grito sufocado de milhares de vítimas esquecidas, o eco da dor que o tempo não apagou, e a lembrança de que o horror mais real não está nas histórias de terror, mas nas páginas da própria história humana.